de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos chegando para estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com a nossa pitonisa Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Deus seja louvado. Se vocês vissem a cara dele falando isso, e a do Paulo Renato rindo sutilmente. Só Jesus na causa, mas agradecemos ao Senhor. Isso, né? Que assim seja. Nosso Paulo Renato, o homem lá da... Bangu. De Bangu não, lá daquela época recuada lá, do Bezerro de Ouro. Seja bem-vindo, Renato. Deserto. Polidor do Bezerro de Ouro. Eu achei ótima essa. Então estamos aqui juntos, né, para estudarmos o Livro dos Médiuns. A bênção de Deus. Deus sempre nos devolve ao lugar onde pecamos. Para que a gente possa reajustar, né? Desilustrou, vai ter que ilustrar. Isso aí. Então, ó, nós hoje vamos dar continuidade aí à nossa leitura na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 31. Hoje com a mensagem de número 12, que são as dissertações espíritas. E hoje é a mensagem de Joana d'Arc. Olha só, Joana, falamos em outros programas aí sobre Joana d'Arc. E agora vamos ler uma mensagem da Joana d'Arc. E ela começa a mensagem dizendo o seguinte: Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. Olha que interessante aí, Maria de Fátima Miranda, ela diz o seguinte, que quanto mais graça recebem do Altíssimo, mais perigo correm. Responsabilidade, muito se pedirá quem muito recebeu, não é? Porque se ela veio com essa missão, não foi para que ela fosse uma agraciada e recebesse lisonjas no mundo. Então, tem pessoas que gostariam muito de ter certas faculdades mediúnicas, mas olha, viver já é a grande parada diante da vida. Não é? E quem traz responsabilidade com missão, com a mediunidade, pela evidência que se torna, não é? Também vai enfrentar certos perigos. A própria vida de Joana d'Arc, o martírio dela é o testemunho que ela fala aqui. Os perigos que ela enfrentava, primeiro, diante de si mesma, para não ficar deslumbrado, né? E segundo, pela transformação que ia causar na sociedade em volta. E a missão dela não foi uma missão qualquer. A missão da Joana d'Arc era justamente proteger os genes ali naquela região da França, porque se houvesse uma invasão da Inglaterra, a miscigenação entre franceses e ingleses já iria dificultar todo o trabalho de iluminismo que aconteceria na França. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, de repente o Paulo Renato está aí com a pergunta mais... Ele está ali desesperado, assanhada na memória, coisa, quando nós vamos ver que para que alguém reencarne... Pedindo inspiração espiritual... Tinha que ter uma câmera aqui pra vocês verem o desespero dele, né? Ainda bem que rádio não tem câmera ainda. 571. Não, eu vou deixar que o senhor leia, com todo carinho. Mas o que nós estávamos lembrando Lustrou também, Paulo, agora... é que para que alguém reencarne com uma missão mediúnica tão efetiva, ele foi preparado perispiritualmente para isso, não é? E imaginamos, a Joana d'Arc, para ser ela médium que foi, houve toda uma combinação genética para que o corpo físico dela possibilitasse aquela eclosão da mediunidade, assim como é o Chico e tudo mais. A responsabilidade do dom que foi concedido. E estou aqui muito curioso para saber o que Paulo Renato procurava de forma ávida aí nos livros. Achou o que você procurava? Não, achei. Graças a Deus. É que... Ele tem um espírito que fica ali do lado dele só auxiliando, né? Vai lá, meu filho, página tal, vai para quê? Vamos lá. Mas como diz Paulo em Coríntios, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta.
né? Então a gente lembra essa questão da Joana d'Arc, né, que você está se referindo aí, e dos médios de uma forma geral. Quando Paulo, nessa carta aos Coríntios, descreve, né, os dons da mediunidade, ele fala sobre aqueles que escrevem, os que têm a possibilidade de interpretar, né, aqueles que falam várias línguas. Mas o que eu acho interessante nessa colocação do Paulo, no capítulo 12, se eu não me engano, no capítulo 12 de Coríntios, ele fala sobre aqueles que possuem o dom do discernimento. É interessante que a gente sempre vê que ele coloca que aquele que possui interpretação, né, que fala muitas línguas, que faz milagres. E de uma forma geral a gente pula essa questão do discernimento. Então Paulo disse muito bem que é preciso ter alguém que discerna, né, que faça, que classifique, que interprete a mensagem dos Espíritos. Não basta só que seja intérprete dos Espíritos, é preciso que se entenda aquilo que eles querem, aquilo que eles falam e a qualidade daquilo que eles falam. Então, a questão da mensagem em si, ela fica até em segundo plano em alguns aspectos, em alguns momentos, se a gente tem a visão voltada para a qualidade delas. No capítulo 21 do próprio Livro dos Médiuns, quando fala sobre a questão das perguntas que se devem fazer, né, aos espíritos, se eu não me engano aqui que Kardec coloca essa questão da qualidade dos médiuns, da qualidade da mensagem, que ele fala que muitas vezes a assinatura em si não tem muito valor e a gente não deve ter tanta atenção com relação a isso. Mas no que diz respeito à qualidade da mensagem, essa a gente tem que ter atenção, né? E às vezes o médium, procurando aqui rápido não acho, mas é o capítulo 21, e às vezes o médium não tem esse discernimento, essa qualidade que o Paulo coloca para compreender as mensagens que chegam. Às vezes o médium não se preocupa muito com esse discernimento no sentido de verificar a qualidade das mensagens. Isso pode ser feito, né, não só pela aparência do espírito, mas como, e pelo que ele fala, mas como as próprias impressões que o espírito causa na sua presença, com a sua presença. E Joana d'Arc, né, com certeza ela sentia a presença daqueles grandes benfeitores, né, daqueles grandes espíritos que a gente já citou em programas anteriores, São Miguel, etc. Com certeza ela sentia a grandeza deles pela própria iluminação dele, como citou Miranda lá no programa passado, quando Moisés e Elias, né, se materializam lá junto a Jesus e os apóstolos veem. Então a gente vê que a mediunidade em si, a missão do médium, missão nesse sentido maior, como Kardec coloca aqui a partir das questões 558 do Livro dos Espíritos. Tem uma questão aqui, 571, que Kardec questionou: só os espíritos elevados desempenham missões? Os espíritos responderam que a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Então a gente vê que Joana d'Arc era uma grande alma, segundo consta, seria o próprio Judas Iscariotes, né? De Iscariotes. Não Judas Iscariotes, é Judas de Iscariotes. Sim. Então ela traz, né, na sua personalidade de Joana d'Arc, aquele espírito traz grandes valores, grandes conquistas, no que diz respeito... Enquanto a gente malha Judas até hoje. Às vezes o pessoal fala para mim lá as crianças, especialmente lá da comunidade, quando você nega alguma coisa, né, que não vai ser boa para elas, mas ela insiste, aí a gente fala, não. Aí uma ou outra fala assim, seu Judas. Aí você não tem problema futuro. Não, eu falo para elas, não faça isso, Judas é um homem santificado. Aí eles ficam me olhando, não entende nada.
Mas às vezes eu falo isso, o Judas já é um... Seu Judas, olha só. É o discurso. Mas eu falo, não, o Judas já é um espírito santificado. Ele não entende nada, é criança, né? Mas a gente observa que Joana d'Arc, nessa condição, nessa encarnação, trouxe grandes valores espirituais, grandes conquistas. Por isso foi intérprete daquelas grandes almas que trouxeram para ela revelaram a ela a sua missão, que deveria repor no trono da França como é o nome dele? 17, Filipe, né? Filipe VII, né? Não lembro dessas coisas. Acho que é Filipe VII. Alguém... Eu só lembro do Delfim, que é criador dela. É o apelidado Delfim. Acho que é Filipe. Acho que é o Filipe VII. Alguém pode corrigir isso depois. Mas ele é conhecido como Delfim. Quer dizer, uma pessoa analfabeta, tal, dirigiu todo um exército com grande sucesso. Mas a gente observa os escolhos, as dificuldades que o médium enfrenta. Se tem boa intenção. Sim. Se tem má intenção... Já está no jogo. Né, tem a aparência da facilidade e que depois vai descobrir que tomou o caminho errado. Quem está chegando agora aí, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, com Paulo Renato. Nós estamos no capítulo 31, Dissertações Espíritas, mensagens de número 12, de Joana d'Arc. Vamos aí ao segundo parágrafo dessa mensagem. As faculdades de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no aos seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Então a Joana d'Arc vem trazer aí alertas importantes, Miranda, porque realmente muitos médiuns, né, que a gente já tem lido aí, tanto o André Luiz traz essas histórias para nós, o Manuel Flamengo de Miranda e tantos outros, alertas aos médiuns para que entendam que não se podem deixar levar, né, por esses elogios, muitas vezes vazios, as bajulações, os presentes. E nós observamos isso, e todos vocês que estão aí nos acompanhando agora, seja pelo rádio ou pela internet, sabem que muitos médiuns sofrem um assédio muito grande pela ignorância humana, né? Porque se o médium recebe uma mensagem de um desencarnado, ele logo vai ser procurado por uma multidão que quer mensagens e vão ficar ali bajulando ele, vão ficar tentando ganhar a sua confiança. Se o médium dá um passe ou participa de um trabalho de cura espiritual e alguém que estava com uma doença gravíssima vem a ser curado, vão acreditar ao médium a cura daquele doente, quando na verdade a cura só ocorreu porque Jesus permitiu. O problema é o médium não se deixar levar por isso tudo, Miranda. Ele compreender que ele é um mero instrumento. Mas somente o estudo. Somente o estudo vai dar a ele essa percepção de que ele é um mero instrumento. E para ser um instrumento ao alcance dos bons espíritos, ele tem que se desligar desses elogios e todas essas felicitações que recebe. Aí nós vamos, sem falar o nome, nós sabemos daquele médium de cura que ficou tão exposto socialmente dentro da sociedade brasileira, não é? Por conta de outros desmandos que dali desencadeou. Mas a parte da responsabilidade está em torno daqueles que tentaram oferecer coisas materiais por uma benesse que estava recebendo por misericórdia divina através da situação da mediunidade dele. E aí, como estamos falando sobre mediunidade, é cabível que busquemos avaliar a grandeza do Chico Xavier. Porque, imagina, desde o primeiro momento da percepção dele daquela encarnação, que ele está envolvido com situações e coisas que outro, qualquer um de nós no lugar dele, teria afundado.
né? E ninguém viu Chico posar de guru para ninguém. Ele foi amigo dos amigos, ele foi misericordioso com os perseguidores e adversários, mas não recebeu nenhuma purpurina. Nos lembramos também da Maria Teresa, quando deixa cá, olha, vocês que estão à frente de uma tarefa junto aos necessitados e têm sob responsabilidade outras irmãs, saibam que não é para ficar sendo incensada, ela usava esse termo. Não é para ficar querendo receber incenso, não, porque o trabalho com Jesus é no anonimato. E aí compreendemos porque que os biógrafos dela sofriam tanto para conseguir uma entrevista. Batiam de uma casa para outra, raramente conseguiam encontrá-la. A ponto de um deles, quando encontra, ela está tentando ressuscitar um bebê recém-tirado do lixão por conta de um aborto, né? E aí ela faz respiração boca a boca naquele bebê. E o repórter, ele fala isso na biografia sobre ela. Olha assim, fala, eu jamais faria isso por dinheiro nenhum deste mundo. Ela olha para ele, parou, o bebê respirou, ela fala, eu também não, porque por dinheiro nenhum, nem pela sua felicitação estaria fazendo isso. O objetivo aqui é a vida. É o desafio do médium. Não é um desafio fácil, com certeza que progresso nenhum do espírito se faz com facilidade. A pessoa julga que, às vezes, a mediunidade lhe foi... A possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual de uma forma mais ostensiva lhe foi dada por algum mérito, mas o próprio Espírito Emmanuel, no livro Consolador, diz que não, que, de uma forma geral, com as exceções naturais, o médium é aquele que faliu desastrosamente em existências anteriores. Então, nós encontramos isso no próprio livro Consolador, quando fala lá sobre médiuns. Então, a gente observa que muitos procuram insistentemente a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, realmente desconhecendo o campo onde pretendem penetrar. Kardec coloca aqui com muita sabedoria na introdução do Livro dos Médiuns, dizendo que o Livro dos Médiuns não tem a finalidade de formar médiuns, mas de orientar os médiuns em si ou aqueles que se interessam pelo estudo dos fenômenos mediúnicos. Mas a gente observa que em nós mesmos, de uma forma geral, nós também observamos que as interferências que se incidem sobre o nosso campo mental nem sempre são tão positivas quanto gostaríamos na qualidade de médiuns, e muitas vezes, por desconhecimento, por falta de compreensão da doutrina espírita, muitas vezes ficamos nos achando abandonados da assistência, do carinho dos nossos protetores, porque, vez por outra, todo médium passa naturalmente por situações semelhantes, mas vez por outra interferências no nosso campo mental se fazem de forma tão negativa que acabam realmente nos perturbando a capacidade de raciocinar e alterando o nosso campo emotivo. Então, o médium está no exercício de autoaperfeiçoamento e precisa compreender que são experiências permitidas pelos benfeitores espirituais que o orientam, para que ele cresça como espírito, para que ele amadureça, ele se desenvolva. Como nós lemos que o espiritismo, que a reencarnação deve ser utilizada como um instrumento de progresso, não como um passaporte ao lazer. Não é isso, né? Então, o médium ou aqueles que se interessam pela mediunidade tem que ter em vista essa verdade. A estrada não vai ser fácil, não é fácil para ninguém, mas para ele vai ser muito mais difícil, porque tem as interferências do mundo material em que ele está inserido e tem uma interferência mais clara, mais objetiva sobre ele do mundo espiritual, do mundo invisível, que vai atuar no seu campo mental, no seu campo íntimo, conforme a sua própria natureza, conforme as suas próprias inclinações. Então, a mediunidade, de alguma forma, para aqueles que compreendem um pouco mais a ação dela em si, né, o que ela possibilita,
a mediunidade realmente serve de freio às nossas más inclinações. Ela é mais disciplinadora para o próprio médium. Sim. Ela traz maior benefício para o próprio médium do que para aqueles que se acercam do médium, porque às vezes aqueles que buscam o médium buscam por interesses mais imediatos, mas o médium sabe que ele não pode ficar preso a esses interesses, que ele tem necessidades diferentes e maiores e mais nobres do que aqueles que o buscam. Então o médium não se pode deixar envolver pelos petitórios. Sim. Eu estava aqui me recordando do livro Paulo Estevão, quando Estevão estava nas suas primeiras pregações, que Paulo foi lá na igreja para persegui-lo. Sim. E aí uma jovem, né, estava, não sei se ela era muda, acho que era muda, né, alguma coisa assim, e o Estevão a atende, impõe as mãos sobre ela, e ela fica curada. E aí o Estevão fica profundamente emocionado com aquela graça, né, que vinha de Jesus, porque ele tinha plena consciência, né, que aquilo não vinha dele. Daí a própria emoção dele em ver a atuação de Jesus ali naquele momento. Se todo médium se compenetrasse disso, que tudo aquilo que vem de Jesus, vem da espiritualidade maior, ele jamais se deixaria levar pela vaidade. Mas, como diz a Joana aqui, é uma prova, né? Que muitos de nós não estamos preparados. A gente acaba se deixando levar. E corromper, né? Corromper. Agora imagina, quando Estevão chega na casa do caminho e Pedro conversa com ele e fala sobre o Messias. Que ele fica, sabe, embevecido e na perspectiva de conhecer Jesus. E tem conhecimento de que Jesus já havia sido crucificado. E fazendo esse atendimento, em nome de Jesus, alguém é socorrido. Imagina a emoção dele perceber Jesus tão próximo a ele, não é? Por conta da porta que ele abriu por dentro. É interessante essas questões, porque o médium, de uma forma geral, sempre começa bem. Isso. Mas ele relaxa na vigilância sobre si mesmo. Ele está sempre, repito, de uma forma geral, está sempre com as lentes voltadas para vigiar o comportamento dos outros. Mas esquece de construir a própria muralha, a própria defesa. Então ele acaba abrindo brechas ou alargando as brechas no seu campo mental, emocional, de forma que os espíritos se insinuam por aquela brecha com muita facilidade até. E ele não percebe. Não percebe, porque ele está sempre de olho no outro. Então, os espíritos se insinuam no campo da vaidade, do orgulho e outras tendências nossas. Então, à medida que se exercita a mediunidade, essa mediunidade ostensiva, o médium tende a diminuir realmente a atenção sobre ele. Todas as atenções do médium têm que ser voltadas sobre ele. Não tem jeito, ele tem que pensar sempre nele, naquilo que ele deve corrigir, naquilo que ele deve conter para se tornar um bom instrumento dos espíritos. Não um instrumento dos petitórios, das solicitações que chegam de todos os lados, inclusive do próprio mundo espiritual. Né? O médium é solicitado não só na reunião mediúnica, né? Não só procurado pelos encarnados. Às vezes você em casa, os espíritos te procuram com as mais variadas necessidades, com os mais variados sintomas emocionais. E como se vai lidar com isso? Né? Então o médium precisa realmente de Jesus, ele precisa dessa confiança no Cristo, porque ele tem que ser a própria fortaleza, ele tem que criar as próprias resistências. O médium precisa de Jesus e o Paulo Renato precisa olhar para o relógio. Ih, danoso. Ele não olha, eu nunca olho pelo relógio. Ele olha para Jesus, mas não olha para o relógio. É porque eu estou olhando para frente, eu estou igual aquele médico que só olha para frente. Mas só lembrando... Eu que sou espírito inferior, tenho que olhar para o relógio. Acabou, semana que vem você conclui. Encerramos o nosso tempo. Paulo Renato incorporou um papagaio. Muita paz a todos. Semana que vem tem mais... Estudo de Livro dos Médiuns. Até lá.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Vamos hoje estudar na Revista Espírita de fevereiro de 1868 a matéria Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig. Kardec em cima a matéria com o seguinte comentário: um espírita de Leipzig mandou imprimir em língua alemã a seguinte mensagem, cuja tradução temos o prazer de dar. Então Kardec achou interessante a página, o texto que esse espírita havia impresso e imprimido e distribuído, achou interessante e transcreveu na íntegra na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Vamos então ao texto dessa mensagem do espírita de Leipzig, o voto de feliz ano novo. Também a vós que vos chamais materialistas, porque só quereis conhecer a matéria, eu seria tentado a vos enviar os meus votos de felicidade. Mas temo que considerareis isto como uma ousadia de um estranho que não tem o direito de ser contado entre vós. É diferente com os espiritualistas, que estão no mesmo terreno que os espíritas, no que respeita à imortalidade da alma, à sua individualidade e ao seu estado, feliz ou infeliz, depois da morte. Os espiritualistas e os espíritas reconhecem em cada ser humano uma alma irmã da sua e por isto me dão o direito de lhes enviar meus votos. Uns e outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de passar e esperam que, sustentados por sua graça, tenham coragem para suportar a prova dos dias aziagos e a força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Como vimos, queridos irmãos, a saudação do espírita lá de Leipzig, primeiro ele dirige aos materialistas e, não sem um quê de ironia, ele fala que seria tentado a desejar um ano novo, mas ficou assim temeroso de que isso poderia ser considerado inapropriado, porque afinal de contas ele não era materialista, não se contava entre os materialistas. Mas a verdade é que, mesmo com esse toque de ironia, o espírita está desejando um feliz ano novo aos materialistas. Agora, com relação aos espiritualistas, como vimos há pouco, ele é interessante que ele não fala, ele é espírita, mas se dirige não apenas aos espíritas, mas se dirige também aos espiritualistas. Por quê? Porque os espiritualistas, como ele ressaltou, acreditam, como até hoje, né? Um espiritualista acredita, na imortalidade da alma,
na sua individualidade, no seu estado feliz ou infeliz, depois da chamada morte. Então, com isso, ele se sentia à vontade de desejar um ótimo ano novo, não apenas aos espíritas, mas também aos espiritualistas. E fala que ele sugere, né, que tanto os espiritualistas quanto os espíritas agradecessem ao Senhor pelo ano que acabava de passar e que pedisse força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Então, reparem que ele não fala para pedir bom emprego, pedir uma saúde de ferro, não. Pedir para que a pessoa tenha coragem para suportar as provas dos dias difíceis e força para trabalhar o seu aperfeiçoamento moral. E quando ele fala aqui em domando as más paixões, nós vamos nos lembrar mais uma vez, nesse programa, a definição que Kardec deu do verdadeiro espírita. Agora é Kardec falando. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. É isso que esse espírita que fez o texto de Feliz Ano Novo, ele sugere que os espíritas e os espiritualistas peçam força para trabalhar esse aperfeiçoamento, força para vencer as suas más paixões, vale dizer, vencer as suas inclinações mais. Agora o texto vai focar nos espíritas. A vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebeste de Deus para a vossa peregrinação terrena um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé, e bem-aventurados que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande número. É por isso que Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, o orgulho e o egoísmo que tomam proporções cada vez maiores. Esta arma nova é a comunicação com os espíritos. Por ela, temos a fé, porque nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Reconhecemos assim a vaidade da felicidade terrestre e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então, queridos irmãos, ao falar especificamente aos espíritas, o autor, ele deseja que tenha sido particularmente um ano feliz. Por quê? Porque o espírita já tinha o grande apoio para a sua vida que o espiritismo dá. Então, pelo fato de ser espírita, conhecer a doutrina e se esforçar por exemplificá-la, senão não é espírita, é um conhecedor de espiritismo. Então, por esse fato, a pessoa estando empenhada justamente no que ele falou antes, dominar as inclinações mais e de verdadeiramente se voltar para o bem, é uma coisa, quase que uma consequência natural, a pessoa realmente se sentir bem, a pessoa ter paz interior, ter equilíbrio, ter serenidade, por tudo que a doutrina ensina, por tudo que a doutrina diz, no sentido de nós espíritas nos sentirmos bem, nos sentirmos diante de provas e expiações, sim,
mais amparados, protegidos, enfim, em condições de realmente ir enfrentando e vencendo as nossas provas, as nossas expiações. Como vimos em matérias anteriores, Kardec falou que uma dos objetivos fundamentais da doutrina espírita era, nos idos de 1850 e tanto, combater aquela onda materialista que existia na Europa, de um modo geral, e em Paris especificamente. Então, essa luta do espiritismo contra o materialismo, nessa luta, o espírita lá de Leipzig está dizendo aqui que ele conta o espírita com uma arma nova, já que estava falando que se tratava de uma luta do espiritualismo contra o materialismo, do espiritismo contra o materialismo. Ele chama de arma o quê? A ajuda, o meio, a ferramenta, melhor seria usar a palavra ferramenta, não arma, que é justamente a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade que os espíritas têm. Aliás, não é só os espíritas fazem isso com frequência, com habitualidade, mas qualquer pessoa pode se comunicar com os espíritos, desde que tenha um médium disponível, ou desde que ela capte bem o pensamento dos espíritos através da intuição. Então, o espírito de Leipzig está aqui dizendo que é uma força que o espírita tem a ter essa certeza da comunicabilidade com os espíritos e, por outro lado, exercer isso, comunicar-se com os espíritos. E aí ele fala na fé raciocinada, na fé que se obtém como uma certeza e não uma crença pura e simples. Porque a doutrina espírita esclarece à luz da razão, prova com fatos esta existência, essa imortalidade e comunicabilidade dos espíritos, e faz, portanto, com que a pessoa tenha uma vida agora, nessa reencarnação, mas com os olhares voltados para o futuro, porque sabe que o corpo vai morrer, mas ela não vai morrer porque é um espírito, e o espírito é imortal. Então, com isso, a pessoa, em sendo espírita, ela não vive em função da coisa material do momento, ela não vive em função do que está acontecendo agora ou que vai acontecer daqui a alguns anos na sua reencarnação. Ela vive tudo isso, sim, com equilíbrio, com serenidade, com bom senso, com atenção, com cuidado, mas sabendo que daqui a pouco, com mais ou menos tempo, cada espírito aqui reencarnado vai deixar o corpo, vai para a parte espiritual para dar continuidade à sua evolução. Então, o espírita, tendo essa visão, ele tem muito mais cuidado em viver e tem muito mais coragem em enfrentar as suas provas e as suas expiações do que uma pessoa que não conhece essas coisas, que não tem essas informações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuemos então o estudo da matéria de título Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig, que foi inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1868. Então, é o texto do espírita desejando feliz ano novo para seus irmãos de ideal espírita. Assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que, aos meus votos pelo ano novo, eu ainda junte esta prece: que jamais abuseis do poder de comunicação com o mundo espiritual. Não esqueçamos de que, conforme a lei sobre a qual repousam nossas relações com os espíritos, os maus não estão excluídos das comunicações.
Se é difícil constatar a identidade de um espírito que não conhecemos, é fácil distinguir os bons dos maus. Estes podem ocultar-se sob a máscara da hipocrisia, mas um bom espírita sempre os reconhece. Eis porque não devemos ocupar-nos dessas coisas levianamente, porque podemos nos tornar joguete de espíritos maus, embora inteligentes, como por vezes são encontrados no mundo dos encarnados. Se compararmos nossas comunicações com as que são obtidas nas reuniões dos espíritas fervorosos e sinceros, logo saberemos reconhecer se estamos no bom caminho. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho e a razão humana. Sábios conselhos, né, queridos irmãos? Ele está dando mandando votos de ano novo, mas na realidade ele está fazendo assim uma espécie de exposição a respeito dos princípios básicos da doutrina espírita. Então ele fala na prece o quê? Que os espíritas não abusassem, isso em 1868, não abusassem da comunicabilidade com os espíritos. Isso vale para hoje, isso vai valer pela eternidade afora. Porque se há uma coisa perigosa, é alguém se dispor a se comunicar com os espíritos desencarnados sem ter esse conhecimento que a doutrina espírita dá. O segundo livro da codificação, o livro dos médiuns, no frontispício, na folha de rosto, depois do título O Livro dos Médiuns, o Kardec colocou um subtítulo: Guia para os médiuns e para os doutrinadores, que é para justamente a pessoa que for entrar em contato com a pátria espiritual saiba o que está fazendo, não vá ingenuamente. Inclusive ele faz aqui uma advertência muito séria, que de vez em quando os bons espíritas falam e, além do mais, muitas vezes ouvem também, mesmo sendo muito dedicados à doutrina. Tomar cuidado com os espíritos, porque os maus não estão excluídos. Existe muito espírita mal na pátria espiritual, desencarnado, altamente intelectualizado. Às vezes, em reunião espírita, o dirigente da reunião que vai dialogar com o espírito acaba demonstrando ter uma inteligência e tem uma dialética muito superior até a do dirigente da reunião. E aí o que acontece? A espiritualidade maior, através da intuição e às vezes até da incorporação, dialoga com o espírito manifestante, porque o dirigente da reunião não, vamos dizer assim carinhosamente, não está dando conta do recado, apesar de todo o seu amor no coração, toda a sua vontade de amar e servir. Então esses espíritos são perigosos e é preciso então que façamos, para não sermos joguetes desses espíritos, como o folheto fala, é preciso que nós estejamos sempre atentos para saber o tipo de espírito que é. E vamos ler de novo o conselho que ele dá no final do parágrafo que nós há pouco lemos. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho, isto é, com a moral do Cristo, né? E a razão humana. E aqui nós vamos lembrar o que Jesus nos ensinou. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma boa árvore não dá um mau fruto. Uma má árvore não dá um bom fruto. Então, se nós aplicarmos isso, a avaliação dos espíritos com os quais nós estamos nos comunicando, nós realmente só nos deixaremos enganar se eles forem capazes
de nos enganar, principalmente através de trabalhar a nossa falta de humildade. Meu irmão, você é um grande dirigente de reunião, você tem uma oratória de primeira qualidade, nós espíritos ficamos sensibilizados com a forma com que você se dirige a nós. Enfim, o espírita ou a pessoa que está em comunicação com os espíritos não está com o devido cuidado e daí a pouco está a serviço deles, numa obsessão denominada fascinação, que está muito bem explicada lá no Livro dos Médiuns. Então o espírito, ou melhor, o espírita de Leipzig, Adolf, ele fala apenas duas coisas para a gente se preservar dos maus espíritos. Há várias outras coisas que ele poderia elencar, mas ele falou em duas. Primeiramente, fazer uma prece sincera a Deus. Vai conversar com os espíritos, faz uma prece sincera a Deus, pedindo assistência dos espíritos superiores, dizendo, olha, eu estou aqui com boa vontade, estou com amor no coração, mas na parte espiritual existe muito espírito inteligente, muito espírito capaz de enganar, e se engana outras pessoas, pode me enganar também, então eu não estou com medo de ser enganado não, mas é preciso que eu conte com uma assistência espiritual maior pelas minhas limitações, por aquilo que eu ainda não tenho condição de oferecer aos nossos irmãos que vão se manifestar, e porque não conheço tudo que preciso conhecer para poder eu sozinho ter absoluta certeza de que não vou ser enganado. Então peço a Deus, a Jesus, aos seus mensageiros que estejam aqui nos ajudando no nosso trabalho. Essa é a primeira coisa que o espírita de Leipzig sugere. Depois, jamais empregar o espiritismo para as coisas materiais. Kardec, em toda a sua obra, seja nas obras básicas, seja através da Revista Espírita, ele sempre ressalta que o espírita não pode se valer da doutrina espírita para auferir qualquer benefício de qualquer natureza. Não é benefício material, de dinheiro ou de facilidade da vida, não. Qualquer interesse, por exemplo, a pessoa quer médium, o médium tem uma mediunidade ostensiva, tem facilidade de comunicar com os espíritos, então é vaidoso e gosta que através da sua mediunidade seja obsequiado, seja elogiado, seja, vamos usar uma palavra mais popular, seja paparicado pelos espíritos. Então o que acontece? Aquilo que falamos há pouco, o espírito inteligente querendo fazê-lo perder-se, o que ele faz? Ele fica assodando a vaidade do médium. Enfim, queridos irmãos, se nós temos qualquer interesse, por mínimo que seja, naquilo que estamos fazendo, na nossa relação com os espíritos desencarnados, vamos parar com isso, porque estamos entrando num caminho tortuoso. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.